até eu diria prático nesse campo da luta aí contra o catolicismo romano, que é a autoridade que a Igreja Católica Romana atribui a ela mesma e ao Papa e à Igreja, de estabelecer normas para a Igreja. Isto é, existe da parte deles um poder de designar, por exemplo, sacramentos para a Igreja. Então, quando nós pensamos em sacramento, nós estamos pensando aqui naquilo que foi ordenado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Se alguém tem poder de estabelecer sacramentos para a igreja, esse alguém se coloca no lugar de Deus, com a autoridade de Deus. Entende? Não é à toa que os nossos pais, e na confissão especificamente, eles declaram o Papa como o anticristo. E uma das razões que eles declaram isso é porque ele se assentou no lugar de Deus, no lugar de Cristo, e governa a igreja. Então é aquele que se opõe ao próprio Cristo, aquele que é o cabeça da igreja. Então, eu quero pegar aqui com vocês um ponto em particular, que é a questão dos sacramentos, que é um aspecto da palestra que eu dei lá em Brasília, sexta-feira, que foi uma coisa maior, mas um dos aspectos que eu trabalhei com eles foi exatamente esse elemento aí, chamado o poder da igreja de estabelecer sacramentos que Cristo não havia ordenado, né? Não havia ordenado. Se você pegar o texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, né, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: por um só Espírito nós todos fomos batizados, e nós bebemos do mesmo Espírito, do mesmo Espírito. Então, por um só Espírito nós fomos batizados. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo, você vai ler, acho que é verso 12, 13 em diante, tá certo? Depois você vai para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 19, o Senhor diz assim, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Aí é a ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, se você trouxer à memória o texto de 1 Coríntios 12, antes desses versos que nós lemos, você vai ver que Paulo ali, ele diz assim, ninguém diz Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Então, é pelo Espírito de Deus que todos nós estamos em Cristo, certo? A ideia é que o batismo no Espírito, isto é, batizado pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, é a declaração de que a autoridade de estabelecer esses sacramentos do batismo é dada apenas àquele que é Deus. Mateus 28, 19, nós vamos ler: ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo estabelece aqui. Você, por exemplo, vai para Mateus, no capítulo 26, né? Mateus 26, você vai encontrar lá, do verso 26 em diante, Cristo instituindo a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Né? Eu tenho que policiar, esse termo Santa Ceia não tem na Escritura, é ceia do Senhor, né? Então a gente acaba usando esse termo Santa Ceia, mas a expressão é a ceia do Senhor, né? Então, o que eu tenho em Mateus 26, verso 26 a 28, você encontra isso. No dia da Páscoa, Cristo institui a ceia do Senhor. E ele diz como deve ser administrada e qual é o fim dele. Certo? Então, nós temos trazido à memória que ele foi morto pelos nossos pecados, que nós somos um só corpo com ele, e também nós somos abençoados, isto é um meio de graça. A igreja, ela é edificada e fortalecida no sacramento. Então, se ela procede de Deus, ela tem o poder
de trazer bênçãos para aqueles que participam, porque o Senhor foi que instituiu, veio da parte dele. Mas, ao mesmo tempo, você diz assim, quem tem poder para instituir sacramentos se não é Deus? Mas se existem outros sacramentos, além daqueles que Cristo instituiu, como foi que isso aconteceu? Né? E aí as palavras, primeiramente, são essas. Veja, irmãos, todos os sacramentos que nós acabamos de citar, o batismo e a ceia do Senhor, foram instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles estão substituindo o quê? A circuncisão, que foi instituída por quem? Pelo próprio Deus, em Gênesis 17. Foi Deus que instituiu a circuncisão. E depois a Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Quem instituiu? Veja, ele institui e põe regra, dizendo como deve ser, a maneira que deve ser, a época que deve ser, tudo isso regulado pelo próprio Deus. E teria benefício para toda a igreja, né? Seria benefício para toda a igreja. Esse é um ponto importante. Agora, quantos sacramentos nós temos? No Novo Testamento, 2, substituindo o Antigo. O Antigo Testamento tinha circuncisão, que agora é o batismo, a Páscoa, que agora é a ceia do Senhor. Certo? Aquilo que já falamos anteriormente, repito, qual é a grande mudança? A mudança é no cruento para o não cruento, isto é, do sangue para o não... aquele que tinha sangue para aquele que não tem mais sangue. Uma vez que o sangue do Cordeiro foi derramado, todo o derramamento de sangue cessou. Então, a circuncisão tinha derramamento de sangue, a Páscoa tinha derramamento de sangue. Cristo morre, o Cordeiro Pascal morre, institui a Páscoa, institui a ceia do Senhor com o pão e o vinho, e também o batismo com água. Aí nós temos, então, claramente aquilo que é ordenado pelo próprio Deus. Agora, quando nós pensamos, o que é que eles representam? Eles representam aquilo que eu recebi. Veja o texto de Romanos, capítulo 4, por favor. Vamos lá para Romanos, capítulo 4, certo? Romanos, capítulo 4. Você vai ver, a partir do verso 9, a seguinte expressão. O verso 11 é o que mais importa para a gente, mas vamos ler a partir do verso 9, que diz assim: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Então, só um detalhe, a pergunta é a seguinte: Abraão, quando creu, ele já era circuncidado ou não? Essa é a pergunta. A resposta vai ser clara: ele não era circuncidado quando ele creu. Veja, repetindo, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Resposta: não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ok? E aí vem o verso 11. Então, ele recebeu o sinal da circuncisão. Veja, o que é que ele está dizendo? Então, significa que ele creu, ele era incircunciso, e recebeu o sinal, significando o que esse sinal? Aí ele diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Ele recebeu um sinal como selo da justiça da fé. Veja, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E então ele recebeu um sinal que estava de acordo com a fé que ele teve. Isto é, lembre-se, ele foi purificado. Como eu sei disso, irmãos? Você vai lá para Josué, por favor. Josué, no capítulo 3. Josué, volte comigo, por favor. Veja o verso 5 do capítulo 5, eu falei 3, né? Josué 5, verso 5, diz assim. Aqui ele vai explicar por que ele vai circuncidar o povo.
certo? Ele vai dizer o seguinte, ora, o povo que saiu do Egito até aqui, ele foi circuncidado, certo? Mas o povo que nasceu no deserto, eles não foram circuncidados. Então, antes de entrar na terra prometida, eles têm de ser circuncidados. Ele vai dizer no verso 5, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. E aí, quando ele circuncida, veja o que ele diz no verso 9, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Até o dia de hoje. No verso 7 ele diz assim, porém em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, não é? Porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. O opróbrio do Egito. Em Deuteronômio, Moisés vai dizer, circuncidai o prepúcio do vosso coração. Apontava para uma realidade interna, isto é, o opróbrio, a impureza foi tirada, e aquele sinal apontava para a realidade da fé que eles obtinham. É por isso que, quando nós falamos do batismo por aspersão, a razão pela qual nós defendemos isso, mas não fazemos isso um cavalo de batalha, não é? Não aceitando alguém que é batizado por imersão, a igreja jamais faria um negócio desse, mas por que nós batizamos por aspersão? Por que é feito assim? Porque a morte e a ressurreição de Cristo, elas não são modelo de batismo, porque o batismo ele é o vir sobre o indivíduo toda a obra completa da redenção. Então, Cristo morreu e ressuscitou, é verdade, mas ele foi assunto aos céus, e quando ele chega nos céus, o que é que acontece? O Espírito é derramado sobre a igreja. Como é que ele vem? Ele é aspergido em forma de... É aquilo que é dito lá em Apocalipse, melhor, é dito em Atos, ele veio sobre a igreja, ele foi derramado sobre a igreja. O batismo, a água sobre a cabeça, é o sinal de que toda a obra da salvação foi completa. E ali representa toda a obra, a morte, a ressurreição e o Cristo que está assentado à destra do Pai. Essa é a completude de toda a obra. Nesse sentido, então, a água é representada dessa maneira. Bem, por que eu estou falando isso, irmãos? Mais uma vez, para que você entenda que essas coisas são biblicamente orientadas. Estão ali nas Escrituras e nos ensinam todas essas coisas. Agora, você já parou para pensar que a Igreja Católica Romana acrescentou mais 5 sacramentos aos sacramentos que nós temos, né? Thomas Bosch diz assim, esses são sacramentos bastardos, são sacramentos que foram instituídos pelo Senhor da Igreja. Isso não pertence, não provém de Cristo, palavras de Thomas Boston, mas do anticristo. Palavras literalmente. Isso não procede de Cristo, mas do anticristo. E quais são esses? Confirmação, também o que se chama não apenas de confirmação, mas aquilo que não é penalidade, me fugiu o nome aqui agora, bem, vou botar penalidade, depois eu lembro de um termo melhor. Confirmação, penalidade, ordens. A ordem aqui é quando alguém é consagrado a alguma coisa na igreja. Casamento e extrema-unção. Certo? Aqui seria essa penalidade, ou penitência, melhor dizendo, a palavra é essa, penitência. Então vamos repetir. Confirmação, penitência, ordens, casamento e extrema-unção. Isso aqui foi adicionado à igreja de Cristo. E veja, irmãos, como o sacramento, ele é ordenado pelo Senhor, vamos lá, primeira coisa. Segundo, ele lembra e traz à memória do indivíduo aquilo que foi feito para a redenção dele,
Isso comunica bênçãos de salvação na alma dele. Então vamos pensar agora nesses sacramentos instituídos pela Igreja Católica Romana e qual o benefício dela. Primeiro, confirmação. O que é isso? É a unção, certo, que o bispo traz sobre o batizado com o crisma na testa, certo? Na forma de uma cruz, E essas são as palavras que eles pronunciam. Eu te marco com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, alguém pode dizer, pastor, mas a gente não tem aqui a profissão de fé dos que foram batizados na infância? Mas isso não é um sacramento, irmãos. O sacramento é o batismo. Até porque, veja, para ter um sacramento precisa ter um sinal externo. Qual o sinal externo que tem? A cruz que eles fizeram na testa da pessoa. Mas onde está ordenado pelo Senhor? Quem foi que instituiu isso? É a Igreja Católica Romana, e não tem nenhum valor dado por Deus. Certo? Veja, e aí, é preciso dizer, isso não tem nenhuma forma de instituição divina. Isso não é encontrado em canto nenhum nas Sagradas Escrituras. Isso, na realidade, irmãos, é a deteriorização do próprio sacramento do batismo. É o sacramento do batismo sendo diminuído aqui. Esse é a primeira, é o que ele estabelece. Segundo, não é a penitência. Vamos lá para a penitência. O que é a penitência? É arrependimento, né? Então, isso é dado isso em evidências externas. Então, eles dizem que isso é um sacramento, né? Porque isso repousa na contrição do coração diante da confissão auricular. E na satisfação, veja, a forma disso na absolvição pelo sacerdote como um juiz, perdoando o seu pecado, não ministerialmente, mas somente declarando que ele está perdoado. Isso dentro de uma confissão auricular, né? Você vai para o confessionário, né? E aqui ele perdoa os teus pecados. Você está livre, né? Não há nenhum sinal visível disso, irmãos. Jamais. E sabe qual é o texto que eles utilizam para isso? É um texto complexo realmente, João 20, verso 23. Abra lá a sua Bíblia comigo, João 20, verso 23. Diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Em que contexto isso acontece, irmãos? Na ressurreição de Cristo, ok? E o que acontece na ressurreição de Cristo? Quando Cristo ressurge aqui, no verso 19, ele entra onde estão os discípulos, cair da tarde, diz, Pai seja convosco, verso 20 agora. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E disse, vocês vão perdoar pecados. Quem vocês perdoarem, será perdoado. Quem não perdoar, não será perdoado. O que é que Cristo está dizendo aqui, irmãos? Ele está antecipando o que vai acontecer em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. E o que acontece com a pregação do Evangelho? Aquele que crê é salvo e o que não crê é condenado. Então, como é que eles vão perdoar pecado? Não é dizer assim, o teu pecado está perdoado. Eles vão, cheios do Espírito Santo, como acontece em Atos 2, proclamar o Evangelho de Cristo. O que é que acontece ali? 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados. E eles disseram, arrependam-se dos seus pecados. Foi o que Pedro disse. E creiam no Senhor Jesus e sejam salvos. Ele não disse assim, vou fazer agora aqui
e vocês estão resolvidos o problema, estão perdoados, não? E aí, isso é você batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa promessa não é só para vocês, mas para os seus descendentes também. Na realidade, o que eu tenho aqui em João é aquilo que acontece de modo muito mais claro em Atos capítulo 2. Não é uma ordem para que se faça penitência, certo? Porque não há nenhum sinal externo administrado ao penitente, nenhuma promessa é anexada, não é? Portanto, não há sacramento. Não há sacramento. A parte da confissão auricular, irmãos, ela não é instituída pelo Senhor jamais. Nunca foi instituída pelo Senhor, confissão auricular. E o perdão judicial, ele é um perdão blasfemo, que é a declaração ministerial do perdão, como se dissesse, você está absolvido. Como pode isso? Irmãos, você sabe como é que você recebe alguém na mesa do Senhor, à mesa do Senhor? Como é que eu recebo um membro de uma igreja? Eu não recebo pela convicção de que a pessoa é salva. Não, é impossível para nós, como homens, analisarmos essas coisas. Então, com base em que nós recebemos os membros na igreja? Por uma confissão crível, isto é, aquilo que ele diz com seus lábios não é desfeita com sua vida. Então, há um acordo aqui, há uma harmonia entre a fé e a vida. Então, aí é crível. Por isso, algumas pessoas são recebidas e muitas vezes não são salvas. Como é que eu vou perdoar o pecado de alguém e dizer que está resolvido o teu problema? Martim Lutero, nas 95 teses, irmãos, especialmente da 82 até 89, ele vai falar sobre essa questão da oração. Ele diz assim, ora, eu não entendo por que o Papa precisa, se ele tem poder pelo dinheiro do povo, a tirar as almas do purgatório e mandar para o céu, por que ele não faz isso apenas pelo amor? E está lá nas 95 teses dele, de 82 a 89. Por que não faz isso apenas pelo amor? Porque você tem que pagar por isso. Como é que vai ser resolvido isso? Então, eles têm o poder de perdoar e o poder de tirar a alma do inferno, ou do purgatório, melhor dizendo. Não é? Penitência. Terceiro, irmãos, ordens, que é a ordenação dos oficiais da igreja, que é instituída, né, mas não para ser um sacramento. Isso é instituído pelo Senhor. Ora, na sequência da exposição que nós vamos fazer em Timóteo, não é? Que é o verso 14, Paulo chega a dizer que Timóteo foi ordenado com imposição de mãos. Então isso é bíblico. Mas isso nunca é tratado como um sacramento. Nenhum sacramento aqui. Certo? Porque, irmãos, não há nenhuma promessa de graça salvadora anexada a isso. Nenhuma. É falado ali do dom dado ao que foi chamado. Autoridade para pregar. O que é dado a ele não é anexa a uma salvação, não. É dado a ele a autoridade para pregar. Coisa que muitas vezes nós abandonamos. Não é? Quando a gente vai discutir essas coisas hoje, a gente chama você de radical. Porque a pregação ela é dada àqueles que tiveram imposição de mãos para isso. Não é todo mundo que deve pregar a palavra de Deus autoritativamente, mas aqueles que tiveram a imposição de mãos, a autoridade dada pela igreja. É claro que todo mundo é chamado para testemunhar de Cristo em todo canto, mas a pregação do Evangelho ela é dada àqueles que foram chamados para isso. Matrimônio. Não tem nada de sacramento nisso. Não é? Tem um outro estudioso que diz assim, sabe por que eles tiveram que elevar o matrimônio a sacramento? Porque eles tiveram que derrubar o matrimônio para os bispos, para as freiras, elas não podem casar. Então, olha, um homem, para ser totalmente dedicado a Deus, não pode casar.
Veja, é claro que Paulo chega a falar isso, mas não como uma ordem, aqueles que estão debaixo do ministério devem fazer. Acho que foram chamados para isso, porque Paulo não era, Pedro era. Mas o ponto deles é, eles derrubaram a instituição do matrimônio e para então recuperá-la, um estudioso falou, eles tiveram que elevar lá o caráter de sacramento para aqueles que vão casar. Mas ainda, veja bem, né, não há um sinal visível apontado por Cristo. Nenhuma promessa anexada de graça salvadora, como você tem, quando você tem no batismo, os teus pecados foram perdoados. Você tem na ceia do Senhor, Cristo morreu para perdoar os meus pecados. Há uma graça anexada àquilo. Nada disso tem ali. Nada disso tem ali. Certo? Não há um sinal, nenhuma promessa. Né? Veja, tanto é, irmãos, que o casamento é uma ordem dada a todos os homens, até mesmo os ímpios. Devem casar uma ordem dada a todo homem. Não é só a igreja. E por último, a extrema unção. É a unção feita do sacerdote. O sacerdote unge, veja, os olhos, os ouvidos, as narinas, os lábios, as mãos, os pés de uma pessoa, quando ele está ali pronto, perto da morte. E é consagrado dessa maneira. Eles usam as seguintes palavras quando fazem isso: por esse santo óleo e sua misericórdia, Deus perdoe todos os teus pecados. Deus perdoe todos os teus pecados. É engraçado que eles vão usar o texto de Tiago 5,14, que fala que quando alguém enfermo, chamam os presbíteros e eles vão ungir com óleo e orar, e a oração da fé perdoará, não é, os seus pecados, ou mesmo, só que fala que ele vai ser curado. Não é que ele vai ficar, a extrema unção, ele vai morrer. Lá em Tiago diz que ele vai ser curado, é um sinal da cura. Irmãos, veja que coisa interessante, é como se esse fosse um sacramento ordenado pelo Senhor, não há nada envolvido nele. Sim, há um aspecto externo. Qual externo? Há um óleo que é colocado sobre ele. Mas aí, e essas palavras, quem foi que ordenou? Por que a gente zela na ceia para fazer com pão e com vinho? Por que há essa luta de não fazer com suco? Porque nós cremos que foi ordenado pelo Senhor ser pão e vinho. Então, nós fazemos como o Senhor ordena na palavra. Agora, você acrescenta, por esse santo óleo e sua misericórdia, Deus perdoe os teus pecados. Um acréscimo que não há nenhum parâmetro nas Sagradas Escrituras. Sacramento que não foi estabelecido pelo Senhor. Quem se atreve a fazer isso, irmãos? Aquele que se assenta no trono de Cristo e tem o poder de Cristo. Pelo menos acha que possui. E ele pode estabelecer normas para a vida da igreja. Só tem 2 sacramentos instituídos pelo Senhor da igreja: o batismo e a ceia do Senhor. São os 2 sacramentos instituídos, porque tem um sinal externo e graça salvadora anexada a elas. Perdão dos pecados, nos 2 casos. Um na entrada do corpo de Cristo e o outro na manutenção do corpo de Cristo. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Há uma graça anexada ao sacramento. Ok? No próximo encontro nosso, irmãos, nós vamos, que agora é exatamente meio-dia, né? Nós vamos trabalhar com vocês acerca da única norma de autoridade para a vida da igreja, as Sagradas Escrituras, certo?
Vamos falar sobre a única norma que a igreja tem é a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Ok? Vamos orar e vamos despedir até a tarde, né? Às 17 horas, estaremos de volta aqui para cultuar o nosso Senhor. Oremos. Obrigado por essa manhã preciosa, Santo Deus, pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Abençoa a Tua igreja, fortalece a nossa fé, dá-nos segurança total em Ti, completamente em Ti. E não nos permita, Senhor Deus, desviarmos os nossos olhos da Tua santa palavra e andarmos por caminhos tortuosos. Aumenta a nossa fé, enche-nos de esperança e dá-nos uma tarde de paz e logo mais, nesse Teu santo dia, possamos mais uma vez em santa assembleia adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.